Olha, se já faltaram elogios para a última vitória do Hamilton, quando ele igualou o Schumacher, imagina agora que ele é o melhor de todos os tempos. Hamilton, essa é para você. Sim, esse GPS 10 tem que ser para o Hamilton, claro, mas eu vou fazer em algum momento um parênteses para Kimi Raikkonen, porque gente, que foi aquela primeira volta, Mas deixemos para depois a primeira volta do Raikkonen e vamos falar agora, não preciso desse fone, dessa incrível marca que Hamilton estabeleceu neste domingo em Portimão, no Grande Prêmio de Portugal. Né? Mas tem bastante coisa para a gente falar dessa corrida, da própria corrida, de algumas grandes atuações, de alguns vexames, algumas decepções, da vitória em si e desse recorde estabelecido, enfim, e da volta de Portugal ao calendário, né? Que eu acho que tudo isso merece um comentáriozinho no nosso GPS 10 de hoje. Eu vou começar com o mais importante, é claro, na hierarquia da informação. Hamilton se tornou oficialmente, para aqueles que usam os números como critério principal para avaliar desempenho de atletas ao longo da história, ao longo de todos os tempos, se tornou o maior piloto, né, da história da Fórmula 1. Né? É o maior vencedor. Vocês podem discordar que é o melhor de todos os tempos, alguém pode não achar que seja assim, que só é assim por causa disso, daquilo, da Mercedes, blá, 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 blá. Mas alguns números eles não podem ser contestados, então se alguém quiser usar, em vez de maior piloto, maior vencedor, use, fiquem à vontade, né? Não estou aqui para ficar discutindo também, brigando com quem não acha que o Hamilton é o melhor, ou que Schumacher não era o melhor, enfim, porque já fizemos vídeos sobre isso, fizemos um programa inteiro sobre isso, não no GPS 10, o Cadeira Cativa, e eu escrevi um pouco sobre esse assunto também quando o Hamilton empatou com o Schumacher, basicamente e resumidamente para dizer que, cara, o melhor tanto faz, né? Cada um tem o seu melhor, não é essa a discussão, não tem problema. Mas acho que falar sobre os números que o Hamilton alcançou e que para muita gente, para mim, por exemplo, o tornam o maior de todos os tempos, a gente tem de olhar para esse big picture e falar um pouco sobre a carreira desse cara, o jeito que ele começou, o jeito que a trajetória que ele percorreu até chegar a estas incríveis 92 vitórias, superando uma marca que perdurava desde 2006, né? Quando o Schumacher venceu pela última vez na Fórmula 1, já não lembro nem a corrida, mas enfim, foram 14 anos que essa marca de 91 vitórias, que parecia inatingível, ela acabou sendo superada pelo Hamilton. É bom lembrar que quando o Schumacher parou de correr em 2006, pela primeira vez, quando ele já tinha feito as suas 91 vitórias, o Hamilton sequer tinha estreado na Fórmula 1, né? Estreou no ano seguinte. Depois eles correram juntos, foram contemporâneos no Campeonato Mundial durante 3 anos, as 3 temporadas do Schumacher na Mercedes, sobre as quais já falei aqui bastante também. Hamilton foi sucessor do Schumacher da Mercedes, né? Isso é um detalhe que às vezes passa despercebido, porque a gente olha para trás e quando olha para o Schumacher, a gente praticamente só lembra dele na Ferrari, né? Quando olha para Hamilton, a gente imagina uma carreira estanque, assim, McLaren, Mercedes, o tempo inteiro de Mercedes e tal, mas tem esse detalhe que é bem curioso e é bem significativo. Hamilton ocupa hoje, na Mercedes, o lugar que foi aberto com a aposentadoria definitiva do Schumacher, né? Então esses dois pilotos vieram na sequência, na mesma equipe. Verdade que Michael não foi lá muito bem sucedido nos resultados na Mercedes, a Mercedes mesmo não foi em 2010, 11 e 12. E quando o Hamilton foi para lá em 2013, as coisas já estavam começando a melhorar e dispararam de forma avassaladora em 2014. Então, Schumacher parou em 2006 e aquele recorde de 91 vitórias, ele estava para ser batido por um cara que não tinha vencido ainda corridas na Fórmula 1. E depois o outro que veio a vencer um monte, né, dezenas,
meia centena de corridas, um pouquinho mais, Vettel também não tinha sequer estreado na Fórmula 1. Então é muito impressionante o que esses dois pilotos fizeram, né? Tanto o Hamilton quanto o Vettel, nesses anos todos, de 2007 para cá, com 7 títulos de um, pode-se dizer assim, 4 títulos do outro, 92 vitórias de um, 53 do outro. É um troço incrível, né? E a gente está vendo, a gente está testemunhando, e é muito legal isso. Não foi uma carreira só de moleza, de facilidade, não. Acho que não se deve diminuir os feitos do Hamilton, dizendo, por exemplo, que ele nunca correu em equipe pequena, não teve de começar de baixo. Não, ele começou muito de baixo, muito mais de baixo do que todos nós podemos imaginar. Porque o Hamilton era um garotinho negro, preto, num meio branco, elitista pra caramba, ele de família super simples, pobre, da periferia de Londres. O pai cheio de emprego para poder bancar a carreira do moleque no kart e tal. E aí sim, a partir dos 13 anos, e não é porque alguém olhou para ele e falou assim, nossa, que menino bonitinho, não. Com 13 anos ele já tinha muitos resultados significativos no kart, e alguém da McLaren viu e o abraçou, foi Ron Dennis na época, e com ele foi até chegar à Fórmula 1, até ganhar a GP2, até se estabelecer como um piloto de ponta, né? E em 2013 ele deixou esse que a gente chama de zona de conforto, porque era o cara da McLaren, construído pela McLaren e tudo mais, para correr na Mercedes, uma equipe que não tinha vencido corridas ainda. Se tinha, sei lá, tinha uma. Foi para lá em 2013, entendeu? E deixou a McLaren. E aí ajudou a fazer na Mercedes isso que ela é hoje. Então a gente não pode diminuir nunca. Aliás, nem os méritos dele, nem os méritos da equipe, evidentemente. Aliás, o Hamilton é o primeiro a elogiar a equipe, é o primeiro a agradecer a equipe. Usou uma frase muito bonita depois da corrida em Portimão. Muito obrigado por acreditarem em mim, né? E de fato a Mercedes acreditou nele. É demais. Isso é uma fábula, né? O que nós estamos vendo é um conto de fadas do esporte, né? Que está sendo escrito ainda, né? Na nossa cara, nos nossos olhos. É bacana demais isso, né? Bacana demais ver como esse cara é um cara dedicado, empenhado, como ele é relevante do ponto de vista da cidadania, né? Porque em geral, no esporte, em geral, tá, gente? Claro que há muitas exceções. Aliás, há tantas que talvez nem sejam, talvez nem devesse chamar de exceção, mas tá cheio de atleta relevante, que não se limita àquilo que ele faz na sua carreira esportiva, né? Mas a imensa maioria, sim, a imensa maioria tem uma história de conquistas dos grandes atletas, né? De conquistas, de dedicação, de superação, de talento excepcional em todos os esportes, né? Mas, tanto assim, tanta dedicação que às vezes não dá nem tempo, os caras não têm nem tempo de se dedicar a outra coisa. E o Hamilton é um cara que já tem algum tempo, que além de se dedicar a ser um melhor piloto, cada vez mais, ele se dedica a ser um melhor cidadão também, cada vez mais. Então é um pacote completo, eu acho que é um orgulho, cara, para a Fórmula 1 ter um expoente desse nível de excelência, né? De excelência técnica, de excelência humana. É bacana demais, acho que a gente tem de aplaudir, tem de encher os olhos, desfrutar desse momento, sabe? Porque não é toda hora que aparecem atletas assim, realmente não é toda hora, e na Fórmula 1 especificamente não é toda hora que aparece um piloto assim. Parabéns, olha, merecidíssimo o cetro que ele, a coroa que ele acaba de vestir, né? O cetro que ele foi passado como o melhor de todos os tempos. Flávio, você acha ele melhor do que o Schumacher? Hoje eu já posso considerar assim, né? Claro que a gente pode falar de pilotos do mesmo nível, tem muitos, a gente pode colocar na primeira gaveta lá da Fórmula 1, na primeira prateleira, como queiram, Schumacher, Prost, Senna, o Lauda, o Piquet, o Fangio, obviamente, né? O Vettel com os seus 4 títulos naquele período específico que ele brilhou intensamente. Poxa, tem bastante gente, né? Mas eu, desde sempre, eu tento ter um critériozinho pessoal, que seja,
E no caso são esses números, porque eles são realmente muito impressionantes, eles demonstram um certo domínio imposto por esses caras, né? O Schumacher era para mim e agora é o Lewis Hamilton, mas insisto, cada um tem o seu melhor, não vamos ficar brigando por causa disso. O fato é que o piloto com o maior número de vitórias de todos os tempos está correndo, nós estamos vendo, e isso é muito bom, é muito agradável, é muito gostoso de ver, de admirar, de apreciar. Parabéns, foi muito bonito, foi muito emocionante o abraço no pai dele, no Anthony, muito emocionante também a gente observar o respeito que o Hamilton tem pela Mercedes, por toda a equipe que trabalha ao lado dele, que trabalha com ele. Bacana, foi muito bacana. Que bom que aconteceu em Portugal, sobre isso que eu queria falar agora, sobre o Grande Prêmio de Portugal. É um circuito muito interessante, que pregou peças em todo mundo no que diz respeito ao aquecimento de pneus, até pela escolha que a Pirelli fez da gama de compostos mais dura, né, até por precaução, e isso meio que determinou o andamento do começo da corrida. Isso, né, os tipos de pneus, a dificuldade de aquecê-los para cada carro, para cada piloto, e até umas gotinhas de chuva que foram percebidas na primeira, na segunda volta ali e tal, e depois passou. Mas foi isso que fez com que a largada fosse uma das mais incríveis, né, dos últimos anos. O Hamilton largou bem, e de repente o Bottas passa ele, de repente o Sainz, que veio lá de trás jantando todo mundo, passa também, e aí fica assim, mas o que aconteceu? Né? Ele deu a impressão de estar ficando, né? Mas logo depois estava em terceiro e começa a pegar um ritmo, e tudo tinha a ver com os pneus. Os carros que largaram com os pneus macios tiveram mesmo uma certa vantagem na primeira, na segunda volta ali, porque esses pneus atingem a temperatura ideal mais rapidamente, né? Mas também não é só isso que explica o que aconteceu nessa primeira volta louca também. É o arrojo do Sainz, o Raikkonen, já vou falar dele. Porque o Sainz, por exemplo, estava com pneu, de fato ele estava com pneu macio, né? Mas olha o Leclerc, como também não perdeu muito terreno, né? E estava de pneu médio. Sabe, assim, cada um ali lidou com a situação, tentou lidar com a situação da melhor forma possível. O Hamilton teve o mérito de perceber ali logo nos primeiros metros que não adiantava ficar brigando loucamente com ninguém, porque era dar murro em ponta de faca, estava muito frio o pneu. E quando pegou a temperatura, e isso aconteceu na maior parte da corrida com quem trocava para pneu médio, né? As duas, três primeiras 4 voltas eram num ritmo pior, depois o carro entrava num ritmo legal. Gasly, aconteceu isso com o Gasly muito claramente. Então foi bacana porque embaralhou tudo o começo da corrida, e o Sainz estava ali, né, aparecendo em primeiro logo na segunda volta, né, na abertura da segunda volta. Foi uma coisa fantástica. Agora eu vou abrir parênteses, como foi a largada do Kimi Raikkonen. Se vocês não tiveram a chance de ver, procurem no YouTube, tá no YouTube da Fórmula 1, no Twitter da Fórmula 1 oficial e tal. Até botei no meu Instagram, mas não sei se vão tirar esse vídeo porque tem direitos, não sei se eu podia usar, sei lá, também se tirarem, paciência. Mas Raikkonen sai de 16º para 6º na primeira volta. Na verdade, ele sai até de 17º, porque ele chega a perder uma posição logo nos primeiros metros, né? Então ele vai passando, cara, 11 carros, e não é que ele vai passando porque os caras estão rodando, estão batendo, estão se estrepando, não. Ele vai passando um por um, até chegar na bunda do Verstappen no final da primeira volta, na abertura da segunda volta, do Verstappen. Então vocês têm noção de como foi espetacular essa largada? É linda de ver, essa primeira volta é linda de ver. Vejam, não percam, e parabéns, Kimi, você deu mais uma lição de vitalidade, de que tá vivo, tá firme. E se não faz mais, é porque o carro não permite. Depois ele foi ficando para trás, coitado, foi muito engraçado. Perguntaram para ele depois da corrida: e aí, essa primeira volta, tal, você fez assim, não serviu para nada. Porque ele chegou em 11º, de fato, não marcou pontos, e então não serviu para nada na lógica do Raikkonen, mas serviu para encher os nossos olhos de beleza, né? E os seus fãs de orgulho e alegria. Falava de Portugal, pista muito bacana, espero que continue no calendário, não acho
que isso é uma certeza só porque fez uma corrida boa, mas pode ter despertado pode ter gerado um ambiente favorável a uma tentativa de negociar com o Liberty para que o Portimão seja incluído no calendário do ano que vem, que vai ser um calendário ainda meio atrapalhado, viu, gente? Podem esperar isso, porque a Europa está muito preocupada com essa segunda onda de contágio do coronavírus. Eu não sei se a Liberty vai suportar mais uma temporada com quase todas as corridas sem público. Estou dizendo quase todas porque a gente teve alguma coisa em Sochi, teve alguma coisa em Portugal, não devia inclusive, porque as coisas pioraram lá nessa semana. Mas enfim, teve alguma coisa em Mugello, né, de público, Nürburgring, mas a tendência é de que, sei lá, não é tendência, há uma possibilidade que nos próximos meses alguns países enfiem o pé no freio aí nessa história de permitir aglomeração e público em eventos esportivos. Então, é bom ficar de olho no calendário que será montado pela Liberty, e seria muito legal se Portugal pudesse fazer parte, né? Pela tradição que o país tem no automobilismo, pelo momento que Portugal vive no automobilismo. Não se esqueçam, temos um campeão mundial português, Antônio Félix da Costa, na Fórmula E. Tem português ganhando na MotoGP, tem português indo bem nas provas de endurance, tá um barato, né? E o público português é muito apaixonado, muito apaixonado. O mercado de Portugal não é muito grande, é um país de 10 milhões de habitantes, é claro. Nesse sentido, você pode até achar que não vale a pena fazer uma corrida em Portugal. Mas há outros países pequenos na Fórmula 1 também, outros mercados não tão grandes assim. E o que importa, na verdade, para os organizadores do campeonato, para os donos, é que a corrida seja lucrativa, né, basicamente. Então, estavam falando já em uma taxa de 30 milhões de euros para Portugal comprar a sua vaga no calendário. Não sei se é tudo isso, não sei quem estaria à frente das negociações, mas foi um sucesso, a corrida foi um sucesso, foi muito bacana, em que pese o fato de lá na frente não termos tido grandes disputas, depois que as coisas se acomodaram, né, o Hamilton sumiu, o Bottas ficou tranquilo em segundo, o Verstappen tranquilo em terceiro, de quarto para trás foi uma farra do boi, com Leclerc, Gasly, Sainz, Pérez, Ocon, Ricardo, todos esses, o Vettel foi o 10º colocado, mas todos esses brigando a corrida inteira, uma corrida cheia de possibilidades de ultrapassagem artificiais, né, que tem muito mais a ver com a asa móvel do que qualquer outra coisa, né, um circuito de alta pressão aerodinâmica, porque ele é meio travadinho no miolo, em alguns trechos, precisa andar com bastante asa, e na reta, se tira aquele paredão, quem está com a asa aberta passa qualquer coisa muito fácil, né? Mas não importa, é mais um elemento de variação do tipo de corrida que é possível se disputar num circuito como esse, que era desconhecido por todo mundo. Já falei de Hamilton, já falei de Leclerc, grande corrida, em quarto lugar. Eu disse até isso no briefing ontem no Grande Prêmio. Eu acho que o Leclerc faz um campeonato melhor nesse ano do que no ano passado. Claro que em termos de resultados não, mas o que ele está mostrando de capacidade de fazer um carro ruim andar esse ano, ele não precisou fazer no ano passado. No ano passado a Ferrari começou a andar quando estava passando a mão lá no regulamento, né? Mas nesse ano ele começa com um carro muito ruim, vai melhorando. O quarto lugar é fantástico mesmo. Ele passou a ser o primeiro dos outros. Enquanto isso, o Vettel lá atrás se arrasta, erro atrás de erro, desmotivado, apagado. É triste. A saída dele, o fim do Vettel na Ferrari tem sido muito melancólico. Grande corrida do Gasly, grande mesmo, quinto lugar dele. Grande corrida do Pérez, que teve aquele entreveiro com o Verstappen logo no começo, caiu para último, mas foi lá, foi buscar. No finalzinho, talvez ele pudesse ter colocado o pneu médio, talvez fosse melhor do que o macio, que acabou muito rápido, né? E aí ele perde 2 posições nas últimas 2 voltas. Mas era um cara que, em condição normal, seria ele o quarto colocado, muito provavelmente, e não o Leclerc. Muito boa corrida do Pérez, piloto que tá saído da Racing Point, a gente já sabe, mas que tem lugar, viu? Se eu sou a Red Bull, bicho, olha atentamente para este piloto mexicano. Muito bem, é isso. Semana que vem tem Grande Prêmio eu ia falar de San Marino, da Emília-Romanha, em Imola, e vai ser muito interessante, muito bacana ver a Fórmula 1 de volta a Imola.
depois de 14 anos. E vocês sabem qual é o único piloto que jogou um carro de Fórmula 1 em Imola, em corrida, dessa turma que está hoje disputando o Campeonato Mundial? Pois é o Kimi Raikkonen. A última corrida lá foi disputada em 2006. Vettel não tinha estreado, Hamilton não tinha estreado, os outros não precisa nem falar. E então dessa turma aí, o único que guiou em Imola de Fórmula 1, disputou um grande prêmio, foi o Kimi Raikkonen, que nesse domingo nos brindou com uma das maiores primeiras voltas de todos os tempos na Fórmula 1. Parabéns, Hamilton! Temos um novo rei. Vida longa ao rei. Abraço e boa semana. Tchau.